E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo vamos conhecer a história do Barba Negra. Já ouviu essa lenda? De um homem que fez o mar um território amaldiçoado para ele, que usou uma máscara de fogo. Vamos conhecer essa história? Vem comigo! Nas profundezas da história marítima, existe um nome que ressoa como um trovão, um nome que atravessou os séculos cercado de medo, sangue e mistério. Entre tempestades, gritos e pólvora, emergiu uma figura tão aterradora que muitos acreditavam que não era um homem, mas uma maldição viva. Hoje, você conhecerá a verdadeira história de Edward Teach, o pirata que o mundo aprendeu a chamar de Barba Negra. Pouco se sabe sobre a juventude de Edward Teach. Alguns documentos sugerem que nasceu por volta de 1680, em Bristol, Inglaterra, uma cidade fervilhante de marinheiros, comerciantes e criminosos. Para sobreviventes daquela época, o mar era tanto um caminho para a liberdade quanto um convite à perdição. Jovem ainda, Teach teria se alistado como marinheiro durante a Guerra da Sucessão Espanhola, lutando em navios privados que tinham licença para saquear inimigos da coroa. Foi nesse caos que ele aprendeu a manejar armas, comandar homens e compreender que o medo é uma arma mais afiada do que qualquer lâmina. Ao fim da guerra, milhares de marinheiros foram abandonados sem trabalho. Muitos voltaram para a pirataria, e entre eles estava Teach. Ele rapidamente se associou ao pirata Benjamin Hornigold, um dos nomes mais conhecidos do mar. Foi Hornigold quem percebeu o talento devastador de Edward carregava. Ao longo de 2 travessias, Teach demonstrou coragem, brutalidade estratégica e uma mente calculista. Quando Hornigold se aposentou da vida pirata, Teach assumiu parte da tripulação e começou a escrever seu próprio nome, à força de fogo e fumaça. Foi nessa época que Edward Teach criou a imagem que o tornaria uma lenda. Sua barba negra, longa, espessa e selvagem, era trançada com fitas e pavios de combustão lenta. Antes de cada combate, ele os acendia. Enquanto avançava pelo convés inimigo, seu rosto era tomado por cortinas de fumaça, dando a impressão de que era uma criatura saída do inferno. Homens juravam que seus olhos brilhavam como brasas. Muitos se entregavam antes mesmo do primeiro tiro ser disparado. Teach sabia: se você domina a mente do inimigo, não precisa derramar tanto sangue. Em 1717, Teach capturou um grande navio francês, transformou-o em sua fortaleza flutuante e batizando-o de Queen Anne's Revenge. Com mais de 40 canhões e uma tripulação que chegava a 300 homens, o navio se tornou uma máquina de guerra capaz de derrubar praticamente qualquer embarcação da época. Barba Negra não era apenas um brutamonte com aparência assustadora. Ele sabia liderar, organizar e principalmente negociar. Comandava com mão de ferro, mas raramente precisava punir. Seus homens o seguiam por respeito e por medo do que ele era capaz de fazer com seus inimigos. O ataque mais ousado de Barba Negra aconteceu no porto de Charlestown, na Carolina do Sul. Ele bloqueou toda a entrada da cidade por quase uma semana. Navios eram parados um a um, saques, gritos e ameaças tomaram conta do mar. A cidade estava desesperada, e o que Barba Negra exigiu em troca da liberdade dos reféns? Um simples baú cheio de remédios. Esse evento mostrou algo claro: Teach era imprevisível, às vezes cruel, às vezes calculista,
mas sempre impossível de ignorar. Logo após o bloqueio, Barba Negra encalhou seu navio. Alguns dizem que foi acidente, outros que ele fez isso de propósito para se livrar de parte da tripulação e ficar com o saque mais valioso. Sem sua maior arma, Tate recuou para ilhas da Carolina do Norte, onde começou a negociar com governadores corruptos, ganhando proteção política em troca de favores. Mas a sombra de Barba Negra era grande demais para passear despercebida. As autoridades da Virgínia sabiam que, enquanto Barba Negra estivesse vivo, as rotas marítimas jamais estariam seguras. Assim, o governador Alexander Spotswood enviou uma tropa de elite comandada pelo tenente Robert Maynard. Na madrugada de 22 de novembro de 1718, o mar estava silencioso. O sol ainda não havia surgido quando Maynard encontrou a embarcação de Barba Negra ancorada em Ocracoke. O combate que se seguiu foi brutal, sangrento, quase pessoal. Maynard perdeu muitos homens. O próprio Barba Negra avançou como um monstro feito de fúria, fumaça e aço. Relatos da época afirmam que Barba Negra só caiu após receber 5 tiros e mais de 20 cortes de espada. Mesmo ferido mortalmente, ele ainda tentou lutar. Quando Barba Negra finalmente caiu, Maynard ordenou que sua cabeça fosse cortada e pendurada na proa do navio como prova de sua morte. Segundo marinheiros, o corpo decapitado de Tate teria nadado ao redor do navio antes de afundar. Lenda ou não, essa história ajudou a moldar a imagem sobrenatural que ele carregaria para sempre. Mesmo séculos após sua morte, relatos de pescadores das Carolinas dizem que em noites de tempestade é possível ver, entre trovões, uma figura cercada por fumaça caminhando sobre as ondas. Alguns juram ouvir passos no convés do Queen Anne's Revenge, mesmo depois de seu naufrágio. Barba Negra talvez tenha morrido, mas sua lenda continua viva, navegando além da razão. A verdadeira história de Edward Teach nos lembra que o medo pode se tornar uma arma tão poderosa quanto pólvora e canhão. Um homem comum, envolto em uma imagem cuidadosamente construída, transformou-se em uma das figuras mais temidas da história.